de Isaías, capítulo 43, e o verso é o 13. Faça conforme o costume da igreja. Não faça nada conforme o meu costume. Ah, pastor, é acostumado de pé. Você já viu no mico que eu paguei ali, né? Porque eu sou das antigas. Quando estava lendo, a gente fazia estátua até acabar a leitura. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Já é uma palavra maravilhosa, né? Ele merece palmas, ele merece glórias, porque ele diz: quando eu começo a agir, quando eu começo a operar, ninguém, nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Eu sou Sandra Alves, eu venho do interior de São Paulo. Nasci numa família, num estado muito crítico. Antigamente, ou alguns anos atrás, eu tinha o costume de dizer que eu vim de uma família que passava algumas necessidades materiais. Mas hoje eu vejo que a maior necessidade que eu e a minha família passávamos era a falta de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Ei, eu já estou dando um alerta para você. O teu problema não é o emprego, o teu problema não é o teu problema não é o desemprego, o seu problema não é a falta de dinheiro, o seu problema não é a enfermidade, o seu problema é convidar Jesus para dentro da tua casa. Muitas das vezes nós nos portamos como Marta e Maria, que embora tivesse amizade com Jesus, mas quando Lázaro fica enfermo, eles deixam Jesus pela última solução e começam a buscar a solução do lado de fora. Querido, a solução está dentro de você, que é o mover do Espírito Santo, que é o mover da Trindade Santa trabalhando em teu favor. Convida Jesus hoje para entrar dentro da sua... No meio desse estado de vulnerabilidade, um pai alcoólatra, uma mãe que estava amarga, estava triste, porque eu acho que eu tenho um pouco daquilo que a minha mãe necessitava ter, palavras de afirmação. Meu pai era um homem bravo, um homem rústico, um homem adúltero, um homem que não tinha um tempo de qualidade para a sua família. Eu quero deixar um alerta para os homens aqui. Você pode até ser bom no altar, você pode até ser bom no volante, mas você precisa ser bom na casa. Você precisa ser bom para sua esposa, você precisa ser bom para os seus filhos, você precisa ser bom para a sua família. Eu acho que é o homem que está tomando conta do som. Nessa falta de qualidade, de característica do meu pai, a minha mãe se tornou uma mulher amargurada. A minha mãe se tornou uma mulher triste, uma mulher murcha. Você já encontrou com uma mulher murcha? Uma mulher murcha, você pode colocar os maiores adereços sobre ela. O semblante dela está abatido, o andar dela é fraco, a postura dela é de derrota. A minha mãe tinha essa postura. Nossa casa era uma casa onde faltava os alimentos primordiais. Eu lembro que uma certa feita, eu com os meus 6 para 7 anos de idade, nós morávamos numa casa onde eram 7 casas e um banheiro central. Esse banheiro central para 7 famílias, ele entope. E foram descobrir que uma das saídas do esgoto dava na cozinha da minha casa. O meu pai é aquele homem banana. Não estou falando que aqui tem homem banana. Homem banana é aquele que você pede para trocar o gás, ele demora. Você pede para arrumar o varal, ele demora. Você pede, não, tudo que você pede, ele demora. Ele levou 6 meses para trocar o varal. Ele levou 8 meses para trocar o gás. Esse aí é homem banana. Agora o homem que é sacerdote, quando é solicitado uma ação, ele chega e faz. O meu pai era um homem banana. O meu pai, naquele esgoto, ficou aberto. E meu pai, por não ter uma atitude de homem, a minha mãe colocou um papelão naquele esgoto, fechando aquelas valas. Eu lembro como criança, eu comendo arroz, e eu olho para aquela vala, está passando fezes, e nessas fezes tem couve. Eu olho chorando e digo para minha mãe assim: mãe, essas fezes não é nossa, porque nós não comemos couve esses dias. Ei, querido,
Talvez hoje seja até motivo de riso, mas eu sei o que é fome. Eu sei o que é ter vontade de comer algo e não ter. E por conta disso, aquilo que eu não encontrava dentro da minha casa com 8 anos de idade, eu encontrei com um pedófilo, que ele ofereceu o que eu não tinha, uma lata de sardinha, ofereceu uma carne, e quando eu vi, eu estava mantendo relações sexuais com aquele pedófilo. Aos 8 anos de idade, eu já não tinha sido como Malco, tinham cortado a minha orelha, mas graças a Deus que existe um Jesus, que Ele é restaurador da nossa história. Não importa quem corte a nossa orelha, não importa quem tente destruir os nossos sonhos. Quando nós chegamos no livro de Isaías 43, nós vemos como epígrafo: existe um Deus e Ele resgata a Israel. Não importa a situação que você chegou hoje, não importa a situação que a sua casa está agora, eu vim trazer um Deus que ainda antes que você passasse por esse problema, Ele é o Deus de resgate, Ele é o Deus da solução, Ele é o Deus que faz acontecer coisas extraordinárias, só para que o nome dEle seja glorificado. Aquela menina de 8 anos, ela está passando pela pedofilia, e ela não tem com quem contar, ela não tem com quem desabafar, porque ela tem um pai alcoólatra, ela tem uma mãe depressiva. Nesta casa, nesse contexto familiar, eu não tinha com quem contar a minha história. Interessante que essa dependência emocional eu percebi quando adulta, mas eu percebo que aos meus 12 anos de idade, o pedófilo ele me dispensa. Aos 12 anos de idade, talvez eu já estava com o corpo mais formado, talvez eu estava já como um pré-adolescente. Eu saí daquele requisito da pedofilia. Aquele homem me dispensa e eu me pego chorando, porque eu queria estar perto daquele homem. Embora eu sofresse dores, medo de que alguém descobrisse, medo pelo ato sexual que nós estávamos tendo, mas ali era um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Aqui também. Aqui é um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Vou deixar um alerta para os pais: lugar de derramar amor não é na escola dominical. Lugar de derramar amor não é na escola secular. Não, quando o teu filho chega com um desenhinho bobo, você tem que ter tempo para olhar esse desenho. Não, quando o seu filho vem contar a história, a mesma que ele já contou 285 vezes, você precisa ter tempo para seu filho. Ah, querido, não terceirize a sua responsabilidade para ninguém. Não adianta nós passarmos uma noite de avivamento pulando, sapateando, e não temos tempo para a nossa casa. Não adianta passar uma noite de avivamento falando em línguas e profetizando, e não parar para abraçar os nossos filhos, para abraçar nossas crianças, e para dizer: eu conheço um Deus que Ele resgata a nossa história, eu conheço um Deus que ama a família, eu conheço um Deus que salva e transforma. Como criança, uma criança derrotada, uma criança sem expectativa, uma adolescente rebelde. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Aquele homem alcoólatra, aquele homem que praticava a violência doméstica. Antes, eu tinha na minha mente que a violência doméstica era quando a mulher era agredida. Hoje eu sei que a violência doméstica tem outros parâmetros. Esse negócio do seu marido está falando que você está feia, isso é violência. Porque não existe mulher feia, existe mulher judiada. Existe mulher maltratada. Não, maridão, você está olhando para a bonitinha do escritório, mas a bonitinha já colocou silicone, já fez botox. A sua está sem passar nenhuma vez no funileiro. Então valoriza essa guerreira que está do seu lado. Porque tem muita gente para humilhar e poucos para honrar. Tem muita gente para derrubar e poucos para exaltar. O meu pai, aos 37 anos de idade, não, eu não sou contra silicone no físico, porque eu não tenho dinheiro ainda, gente. Mas eu vou passar no funeiro umas 50 vezes, peraí. Só estou falando que às vezes o homem fala: você está feia. Você vê como fulano é linda, mas fulano, filho, está gastando na manicure, na pedicure, fazendo escova. O abençoado não tem dinheiro para pagar nenhuma escova, ainda quer por defeito. Não, elogia, fala: está linda, você é magnâmica, você é top. Eleva a estima dessa mulher aí. Quando meu pai, aos 37 anos, Deus preparou uma casa para nós morarmos. Nós fomos morar perto de uma igreja evangélica. Aquela família destruída, aquela família sem história,
nós frequentávamos uma religião chamada Candomblé, uma religião afro. A cada caminho que nós íamos, aquele terreiro, o meu pai, ele dizia assim, interessante, né? A vida é tão ruim, tão amarga, e esse povo cristão, eles se reúnem para ficar ali dentro, dando glória a Deus e aleluia. Eu quero deixar claro nessa noite, que tem muita gente que está do lado de fora, e ainda não entendeu, o porquê você escolheu essa noite para estar reunido para glorificar o nome santo do Senhor. É que você adora a Deus não pelo que faz, mas você adora a Deus pelo que Ele é. Não importa a situação, nós vamos sempre estar unidos glorificando ao Senhor. Nós sabemos que a cada glória que nós damos, há um plano de exaltação do eterno para a nossa vida. A cada glória que nós liberamos, o céu se abre e Deus diz: eu reconheço a voz de um verdadeiro adorador. Não, Deus, Ele não reconhece você quando você está com a cara fechada, dizendo eu suporto a luta. Não, Ele reconhece quando mesmo em pedaços, em lágrimas, você vem para uma conferência como essa e diz: eu ainda tenho força para glória avançar. O meu pai, aquele homem bravo, rude, aquele homem que praticava a violência física, estrutural, financeira, ele passou diante da igreja, ele ficava indignado com aquela alegria, porque na minha casa não tinha alegria. Meu pai disse: eu quero entender, qualquer dia eu vou entrar dentro da igreja e eu quero entender por que esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Aos 37 anos de idade, ele entra dentro da igreja e a palavra que é liberada ao meu pai é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai levanta a mão e entrega a vida a Jesus Cristo. Ainda bem que alguém entendeu, porque quem sabe você tem um alcoólatra, um drogado, um ladrão dentro da tua casa. Eu estou trazendo uma palavra de esperança para a tua vida. Estou trazendo uma palavra de que o Deus do resgate está olhando para a tua casa. O Deus de resgate está olhando para a tua família. O meu pai entrega a sua vida a Jesus. Quando ele chega em casa, ele vai falar com a minha mãe. A minha mãe leva um susto, porque minha mãe estava ingressando a ser mãe de santo, e ela leva um choque com aquela notícia. Ela disse: nós não podemos nem pensar em ser crente, você não pode fazer isso, vai acabar com a nossa história. E a minha mãe, naquele desespero, ela começa a agredir meu pai. Eu vou segurar um pouquinho na mão. Ela começa a agredir meu pai. Ela pega a Bíblia, se eu por aqui atrapalha, ela pega a Bíblia que o meu pai ganhou na igreja e começa a agredir o meu pai, bate no meu pai com a Bíblia. O meu pai, que é acostumado a revidar as pancadas, ele está parado, a lágrima desce do rosto, e ele diz assim: eu encontrei a paz, e você não vai roubar a minha paz. Eu entendo que quem tem Jesus tem paz. Não, quem tem Jesus não está posando no Face de biquíni e dizendo aceita que dói menos. Não, quem tem Jesus não está dando indireta e nem respondendo indireta. Quem tem Jesus, ele tem. Jesus é a sua paz. O meu pai falou: eu encontrei a paz e você não vai roubar a minha paz. A minha mãe fala: então, já que você encontrou a paz, eu quero que você vá embora. E fez aquele palavrão bem comprido. Eu, como criança, agarrada nas pernas do meu pai, chorando. A minha mãe fala: ele dorme aqui hoje, mas amanhã esse homem tem que ir embora. Meu pai, com 37 anos de idade, numa noite de quarta-feira, ele entregou a vida para Jesus. Ele dormiu. Quando foi pela madrugada, a minha mãe sente uns calafrios, algo diferente do corpo. Ela levanta, vai acender uma vela para o orixá. Quando ela se volta para ir para o quarto, ela vê uma sombra passando do lado de trás, passando por trás dela. Ela diz: tem gente em casa. Ela corre até meu pai. Quando chama meu pai, o meu pai teve um infarto fulminante, ele estava morto. É interessante que você está aqui e talvez você não acredite mais que vai chegar salvação para a tua casa. Não, você está aqui, está dizendo: ali não tem mais jeito, parou. Eu vim aqui para dizer: se Deus falou, Ele vai fazer. Há exatidão naquilo que Deus fala. Deus não fala para nos mover, mas Deus nos fala para quê, pastora? Mas é que Deus fez uma promessa e eu não estou sentindo nem um arrepio, não estou sentindo nada. Você não está com dengue, filho, você está aguardando a resposta de uma promessa.
Meu pai morre, a situação fica delicada. Eu com 12 anos, eu era uma menina agressiva. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua, eu cuspia na cara da minha mãe, eu sapateava, dava escândalo. Aos 12 anos de idade, eu já estava me voltando ao caminho, achei o nome certo hoje, ao caminho do sexo liberal, não da prostituição, porque tem prostituta que recebe para fazer. Eu estava no caminho do sexo liberal. Por que você fazia? Porque eu odiava o meu corpo, eu odiava a minha casa, eu odiava a minha família, eu odiava a minha existência, trazendo dores de uma pedofilia que aconteceu dentro de um mercado. A minha mãe, ela achando que eu estava com algum espírito, achando que era algum demônio. E eu vou deixar algo para você: caráter a gente trata, demônio que a gente expulsa. Não, esse negócio de que ele é ladrão, é demônio. Caráter. Você precisa entender. Não, ele tem o vício de contar mentira. Caráter. Demônio age de outra forma. Eu vim desse lugar e eu sei que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que tem que ser tratado com psicólogos, terapeuta, ser moldado conforme aquilo que Deus nos destinou a ser, a imagem, a semelhança dele. Eu com 12 anos eu estou na prostituição. A minha mãe, para se ver livre das suas responsabilidades, ela entrega o meu corpo a um Exu. A partir do momento que eu pertenço aqui no Exu, eu não posso mais ter contatos com homens ou mulheres, eu não posso mais ter intimidades com homens e mulheres, mas esses demônios vinham todas as noites manter relações sexuais comigo. Eu acordava com chupadas na perna, mordida no pescoço, eu sentia a presença dele em cima de mim, tendo intimidades comigo. Isso foram anos dessa forma. A minha mãe está ali no candomblé e ela resolve entregar a sua cabeça a um Exu. A minha mãe vai até a cidade de Santos fazer essa entrega. Antes de eu falar sobre essa entrega, a minha mãe, ela tinha uma depressão. Eu queria pedir que a senhora ficasse de pé um pouquinho. Eu tirei o microfone só por causa da senhora, de esse lacinho preto aí. Relemada súbia, relemasse aqui, remasse, ele reface. A minha mãe tinha uma depressão. Essa depressão destruía a minha mãe por dentro, porque ela começava a lembrar das marcas dos sofrimentos, daquilo que ela viveu no passado. O Deus, o nosso Deus que te trouxe aqui hoje, Ele diz assim: eu vou tirar você desse lugar de dor, porque há momentos que você declara: eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Hoje Deus te abraça. Tem uma crente para abraçar Ele? Tem uma crente? Hoje Deus, Ele te abraça, Ele fala: eu curo as feridas da tua alma, eu te trago paz dentro da tua casa. Macia, que banda subnécia. Eu vejo Deus repreendendo a depressão e dizendo: eu te devolvo alegria, eu te devolvo alegria, eu teu Deus te devolvo alegria. Só quem pode, levanta a mão para o alto e glorifica. Olha, exalta ao Deus que é poderoso, Ele é fiel para fazer, Ele é aquele que quebra o arco, Ele desfaz toda e qualquer obra do maligno contra a nossa vida. Aleluia. Edebaiaçaia choi alabasúbia que banda sol de récia ni refaz. A minha mãe, ela vai para o terreno. Ali no terreno ela toma uma decisão em fazer a cabeça. Ela quer se tornar mãe de santo. A minha mãe vai para Santos. Ela fica ali de 7 a 10 dias. O que eu lembro é que meus avós me levam para buscar a minha mãe. Essa jovem que está de óculos, fica de pé um pouquinho, querida. Isso, obrigada. Relemiou de Kira, relemassou de bi, de Kira, de si, de fobia. À medida em que eu fui crescendo, eu fui sentindo falta de paternidade. Quando eu conhecia Jesus, as pessoas diziam para mim assim: Deus é pai. E eu olhava para o lado e dizia: o que é ser pai?
Eu estou vendo Deus dizendo: eu sou teu pai. Alamanda saia te me refaz. Porque há momentos que você ora e fala: eu queria tanto um pai para poder desabafar, um pai que eu pudesse deitar no ombro e contar os meus segredos, e você não o tem. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou te dando o meu colo, eu estou te dando o meu abraço, eu estou te dando o teu afago. Eu sou o Deus que é o teu pai. Só quem pode aplaude. Não, se aqui tem o costume de aplaudir e dizer glória, e se você está vivo você pode, porque o Espírito Santo de Deus já escolheu essa caia, o Deus de resgate. Ele está nesse lugar para manifestar o avivamento dentro do nosso lar. A minha mãe, ela vai no terreiro para entregar a cabeça aos Exus. Ali, eu vou dizer de 7 a 10 dias, porque eu não tenho a exatidão quanto tempo aquilo levou. Mas eu sei que os meus avós chegaram e disseram para mim assim: hoje você vai a Santos buscar sua mãe. Eu vou buscar minha mãe com meus avós. Quando eu chego ali, minha mãe está num pano amarrado na cor de chumbo, a cabeça raspada, ela está com o corpo cortado com navalhas. E lá existem algumas pessoas que têm o nome de cavalo. Cavalo é aqueles que recebem os espíritos, e Cambona é aqueles que servem os espíritos. Olha como nós já subimos de nível, porque quando nós estamos lá no terreiro, o adversário nos chama de cavalo, mas quando nós levantamos a mão e entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor Deus nos chama de filho. Não, eu vou melhorar isso. Tudo que o diabo quer é que você seja cavalo de Satanás, mas Deus está dizendo: eu tiro o fardo pesado e coloco o meu que é leve, e te chamo de aleluia, 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 aleluia. Eu chego ali, a minha mãe, ela está toda torta no chão, cavalo, ela já está incorporada. Os cambonos que estão auxiliando, dando auxílio àqueles que estão incorporados, eles estão escarrando no chão, e a minha mãe está lambendo aquele escarro. Está passando galinha viva. Aí a minha mãe pega a galinha viva e rasga e bebe o sangue da galinha viva. Querido, quando eu começo a trazer a memória, a contar meu testemunho, eu não conto para engrandecer do meu nome, eu conto para saber todos os dias que eu sei de onde Deus me tirou, e que o nome dele seja engrandecido em todo o tempo da nossa vida. A minha mãe está ali, ela entrega a cabeça àqueles guias, aos orixás, e ela abre um terreiro na cidade de Peló. A nossa casa continua sendo destruída, a nossa casa continua sendo invadida por espanto noturno, por brigas, por tribulações, e eu estou ali estou ali cedendo o meu corpo a atos ilícitos. E eu vou, nos dias que eu estou melhorzinha, eu escolho uma igreja para ir na porta, e lá na porta da igreja, eu de shortinho curto, blusinha amarrada acima do umbigo, eu começo com o meu rádio de pilha. Já deu para sacar minha idade, né? Que se eu fosse nova, eu ia falar outra coisa. Com o meu rádio de pilha, eu coloco o meu rádio de pilha no chão e começo a dançar e tentar seduzir os pastores. Eu começo a zombar da igreja de Cristo. Eu vou dar uma receita para você. Quem zomba da igreja de Cristo, ele tem duas saídas: ou ele converte, ou ele morre. Não, talvez você está triste aqui hoje porque alguém está zombando de você. Descansa o teu coração, porque essa pessoa só tem duas saídas: ou ela converte, ou ela... Ali naquela brincadeira de tentar seduzir pastores, tem algumas pessoas que exerciam um cargo que eu nunca quero exercer. Tem algumas pessoas que exerciam o cargo da quarta pessoa da Trindade. Você conhece alguém assim? A quarta pessoa da Trindade, ela é santa. Ela não fala com ninguém, ela não conversa com ninguém, ela só enxerga o pecado dos outros, ela só sabe dizer fulano vai para o inferno. Ali tem umas pessoas da quarta pessoa da Trindade. A quarta pessoa da Trindade, quando via aquela mulher negra, alta, bonitona, dançando seminua na porta da igreja, aquela pessoa da quarta Trindade falava: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, vai para o inferno.
inferno, virava o rosto e saía. Mas uma criança de 6 anos de idade, quando ela me via seminua na porta da igreja, ela vinha correndo até mim, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Dá uma olhada para tua irmã e diga: talvez o Paulo não te ama, talvez a Maria não te ama, a Alessandra não te ama, mas Jesus, Ele te... Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o teu único filho para morrer na cruz em favor de nós. Aquela menina não olhava para aquela mulher que estava seminua. Aquela menina não olhava para aquela mulher alcoólatra. Ela não olhava para aquela mulher vulgar. Pelo contrário, ela só dizia: Sandrão, Jesus te ama. 6 anos de idade. O senhor fica de pé um pouquinho? Deve ser pastor, porque o senhor... Não, o senhor é pastor de longe. Nem que eu não fosse profeta, o nome do senhor sei. Pastor Fábio. Relemanácia, Relibiou de Quirra, Anide soube de Quirra. Se tu pudesse contemplar o que o céu está fazendo em teu favor. Alamanda soe decai enurra. Enquanto eu estou aqui, o Eterno diz: diga a ele que eu sou advogado dessa causa. Alamaia saia chou desirra. Tu olhou para o papel e disse: Senhor, houve roubo, houve perda, e o Eterno está dizendo: eu vou trazer restituição daquele que tocou no que é teu. Amique neca saia relibiou de quirra. O Eterno diz: ninguém rouba o que é teu, porque tu és o meu escolhido. Não, naquele papel houve roubo sim, naquele papel houve adulteração de dados, mas Deus está dizendo: eu já entrei como juiz dessa causa, e coloquei a causa ganha, tem carimbo, descansa a tua alma, diz o Senhor. Se você acredita, pode levantar a mão comigo. Se você acredita, chama a existência o Deus da glória aqui. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Eu tenho ainda 20 minutos e eu vou aproveitar esses 20. Se eu não der conta, pastor, o senhor dá uma piscada que eu entendo. Não puxa o paletó, não puxa o cabelo que é aplique. Um dia eu conto essa história. Se der tempo eu conto aqui. Quando já tem gente imaginando alguém com a aplique da minha mão, né? Não foi tão grave assim. Quando eu ia à porta da igreja, eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja, mas eu assistia cultos pela televisão. Nossa, quantas vezes eu assisti pastora Eixla, assisti tantos músicos gospels, pastor Silas. Mas eu lembro que uma certa feita, pastor R. Soares, eu estava com um copo de pinga na mão, de caipirinha, com cigarro, a perna cruzada, assistindo o culto. E aí o pastor falou assim: você que está na sua casa, com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu comecei a chorar e falei: mãe, a palavra é para nós. Tomamos uma pinga e recebemos uma palavra. O importante é que nós entendemos. É interessante que muitas vezes nós perdemos. Foi dificultoso, ou houve dificuldades para que a igreja voltasse a esse encontro. Eu lembro do processo da pandemia, nós chorávamos para querer estar junto, mas depois nós acostumamos tanto ali assistir os cultos online, que nós chorávamos para vir na igreja. Eu lembro que um dia eu estava de pijama, pipoca, embaixo da coberta, assistindo o culto. Meu Deus falou para mim: ensine gospel então, amiga. Eu falei: Deus, já estou levantando, já estou indo, está tudo certo, vamos embora para a igreja. Porque tudo que é área, uma das áreas que o inimigo gosta de atuar em nós, é a área do comodismo. Ei, dá uma olhada para o teu irmão e fala: não se acomoda não. Na área do comodismo não tem crescimento. Na área do comodismo não tem envoltura. Não se acomoda não. Está gostoso aqui, mas está ruim. Por quê? Porque eu não cresci, porque eu não evoluí. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Eu vou dar um segredo: sente em mesas que tem pessoas com projetos brilhantes,
que tem pessoas que falam de projetos. Pare de sentar em mesas que falam mal um dos outros, porque quando você sair, o assunto vai ser você. Comece a sentar em mesas sadias, comece a sentar em mesas que falam de projetos, de sonho, e não de pessoas. Quando eu falo em sonho, o senhor pode ficar de pé. Relemare choui, radibiácia coi, di de face, eniquenécia. José era sonhador. José era tão sonhador, mas ainda imaturo. Ou melhor, José estava abrindo o seu coração num lugar que tinha que ser seguro, dentro da sua casa. As maiores perseguições que tu tem passado é com seus parentes. Alabaquirra, alabiandecirra. E quando eu falo de parente, eu estou falando de que tem laço sanguíneo, não estou falando de família. Tem parente que está dizendo, ele quebra a cara. Você quer ver falir de novo, você quer ver errar de novo, e aí você fala, nossa, os meus parentes não acreditam em mim. Aí eu, do meu jeitão brincalhão, eu vou dizer para você, teu sangue até pernilongo tem. Fica com quem é família, com quem aceita você do jeito que você é, com quem impulsiona você andar para frente. Para de chorar por causa de provocação de parente. José era sonhador, precisou chegar na cadeia para sair governador. Não importa o processo que você passe, Deus está dizendo, você vai chegar no propósito. Tem gente para dar aleluia aí. Essas palmas podem ter glória, essa palma pode ter aleluia. É noite do Aviva Devec. Bora, glória a Deus. Enquanto eu estou vivendo aquele processo de zombaria, algumas pessoas se afastam, ou melhor, não tinha pessoas para se afastar. Algumas pessoas da igreja se afastam, outros zombam. Mas aquela menina de 6 anos de idade, ela chegava até mim e dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Aquela palavra, ou essa palavra, eu carrego até hoje. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu lembro, Deus me ama. Eu não tenho dimensão do tamanho do amor de Deus para a minha vida. Eu não tenho dimensão daquilo que Deus pode fazer por mim. O que eu sei é que há 7 anos, 8 anos atrás, eu estava dentro de casa com uma forca pronta para me matar. E hoje eu estou de pé na Devec pregando, dizendo que Deus resgata. Aquela menina um dia chega na porta da minha casa com apenas 6 anos de idade. Aquela menina, ela tinha algo específico, ou melhor, algo especial: amor pelas almas. Tem alguém que tem amor por almas aqui? Não, porque tem gente que tem amor pelo microfone, só fala quando pega o microfone. Eu fui esses dias na 25 de março, comprei um baratinho lá. Não, eu só tenho unção quando eu canto, quando eu prego, quando eu estou na linha de frente. Não, amor pelas almas é diferente. Amor pelas almas é quando você olha para uma prostituta e você tem coragem de dizer para ela, Jesus te ama. Não, porque tem pessoa que quando aceita Jesus, quer estar num patamar acima, que ele cresça e que você diminua. Que ele cresça. Aquela menina, um dia ela chega na porta da minha casa, ela me chama, eu moro próximo da igreja que ela frequenta. Os pais dela, pastor, todo mundo conhecia a minha história. Aquela menina chega perto da minha casa, ela diz assim, Sandrão, vai ter um culto na minha igreja. Eu falei, Ela falou, e o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais, a minha visita é a Sandrão. Se eu fosse crente, eu ia falar para ela, o sangue de Jesus se repreenda. Eu olhei para ela, falei, eu na sua igreja? Ela falou, E eu comecei a lembrar que aquilo que eu via na televisão, os pastores estavam expulsando os espíritos contrários, e eles começavam, para onde vai, para onde você vem? Não é assim que era antigamente? Eu falei, quando entrar na igreja vai descer tanto espírito mal inimigo, eu vou ficar uns 5 meses lá, o pastor pedindo o nome. Eu falei, eu não vou nada. Olhei bem para a cara da menina e falei para ela, vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina dá um sorriso. Ela fala, se eu for na sua, você vai. Na minha? Eu falei, eu vou. Ela falou, então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. 6 anos de idade,
ela já começou a me ensinar que ela respeitava as autoridades eclesiásticas que estavam sobre ela. Com 6 anos de idade, ela estava dizendo: eu não estou aqui de bobeira, eu tenho cobertura espiritual. Não, eu não estou aqui sem ter pastor. Não, eu não sou bode que pasto em qualquer pasto. Eu sou ovelha onde tem um pastor que cuida de mim. Ô querido, nessa noite Deus está querendo falar com um bode aqui. Para com esse negócio de ficar andando atrás de movimento. Para com esse negócio de ficar andando atrás de profeta. Você é ovelha, você precisa ter pastor. Você precisa ter um lugar de pasto. Pastora, essa palavra é dura, eu vou embora. Vou deixar outro recado então: a ovelha que não abaixa a cabeça não bebe água. Você pode até continuar com o nariz empinado, mas não vai beber água. Eu fiquei tranquilo. Quando ela me disse que ela ia falar com o pastor dela, parece que eu fiz assim. Eu falei: graças a Deus, porque o pastor dela sabe que eu sou do tambor. O pastor dela sabe que de noite de sexta-feira eu estou abrindo túmulo de cemitério, estou fazendo entrega aí encruzilhada. Não, o pastor sabe quem eu sou. Quando passou uns 7, 8 dias, numa noite de sexta-feira, aquela menina chega em casa, chega linda, chega arrumada. Filho de pessoa cristã, a gente conhece como ela anda. Não, para com esse negócio de pôr roupinha na sua filha e deixar aparecer no popô. Para com esse negócio de pôr shortinho agarradinho e ensinar ela a dançar na boquinha da garrafa. Você não é crente? Não, ensina a cantar vi homenzinho torto, sou uma florzinha de Jesus. Não tem mãe que já ensina a filha a ser sexy. Eu acho tão bonitinho. Ensina o caminho do Senhor aos teus filhos, para que quando ele crescer, não desvie dele. Aquela menina chegou chique, chegou arrumadinha com Bíblia na mão. E ela disse assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. O meu pastor falou que eu posso ir, porque o próprio Deus vai comigo. Era noite de sexta-feira, pastora Ishla. Na noite de sexta-feira, quem frequenta o candomblé, nós dizemos que é noite de sexta-feira maior. É onde a potencialidade dos espíritos contrários são mais fortes. É onde pega-se sapo, pega-se cobra, faz sacrifícios para oferecer aos Exus. Aquela menina disse: meu pastor disse que eu posso ir, porque Deus vai comigo. Eu olho para aquela menina, pego as guias, pego as oferendas que nós vamos levar. Minha mãe, como mãe de santo, pega as peças dela. Eu posso pôr aqui do lado? Posso? Posso ou não? Minha mãe pega as peças dela. A minha mãe pega as peças dela e nós levamos aquela menina até o terreiro. Gratidão. Obrigada. Aquela menina, eu coloco ela no primeiro banco. Qual é a minha intenção? Você fica de pé? Eu coloco aquela menina no primeiro banco. Qual era a minha intenção? Intimidá-la. Eu falei: quando abrir as cortinas, que ela começar a ver as pessoas rodar, fazer os pontos, ela vai recuar. Deus está dizendo: eu estou tirando todo espírito de timidez que existe dentro de você. Nada vai intimidar e nem frustrar o teu chamado. Enquanto eu estou aqui, Deus diz: quando ela está na casa, ela tem tantos projetos, tantos planos, mas quando ela chega aqui, ela trava e ela diz: não tenho coragem, e a timidez a toma, e ela diz: se sente como uma incapaz. Hoje Deus dá capacitação, Ele veio com um encontro contigo. Ele diz: eu lanço fora toda a timidez que está impedindo você de fluir na tua chamada. Você vai voar como águia, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, é uma noite de sexta-feira, eu coloco ela no primeiro banco. No primeiro banco, o terreiro está com as cortinas fechadas. Ela no primeiro banco, nós estamos colocando a nossa roupa, pegando os patuás, as tabaques. A mãe de santo, a mãe maior já está com as suas roupas. Quando nós abrimos a cortina, eu percebo que aquela menina estava de joelhos e ela se assenta. Quando aquela menina senta, nós começamos a bater tabaque, riscamos o primeiro ponto, nada aconteceu.
Começamos tudo de novo, pólvora, pinga, charuto, riscamos o segundo ponto, nada aconteceu. Começamos de novo, bater tabaco, riscamos o terceiro ponto, nada aconteceu. Aquela mãe de santo olha para a menina e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Não, levanta a mão para o alto para adorar esse Deus. Não, exalta ao Senhor nessa noite. O que está sobre a tua vida é maior. Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega ouro gordo. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai te paralisar. Oh, vai. O que está sobre você é vai ficar bonito agora. O Deus que nós servimos é isso. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer, porque o Deus que está conosco, Ele é maior. Ele é maior do que a sua dor, Ele é maior do que a sua crise, Ele é maior que a tua existência. Quando Deus está falando com Isaías, Ele está usando Isaías como um mentor, Ele está usando Isaías como um coach. Ele está falando para o povo israelita: ei, querido, vocês passaram por dor, vocês passaram por aflição, mas eu sou maior do que essa dor, eu sou maior do que essa aflição. Deus está usando Isaías para injetar fé no coração. E nessa noite Deus me trouxe aqui para injetar fé no nosso coração, para dizer: independente da barreira que nós estamos vivendo, o Deus que nós servimos, Ele continua sendo. Eu olho para aquela menina, eu saio com aquela menina do terreiro, ela não pergunta nada, ela não pergunta como foi, como deixou de ser, ela só sorri para mim. E ela diz assim: eu vim na sua igreja, você vai agora comigo na minha? Vocês dão risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que tremeu. Eu pensei assim: se esse pedaço de gente parou um terreiro, os crentes vão acabar comigo. Aqui já, Sandra. Falei: aqui já, Sandra, acabou a minha vida aqui. Eu fui para a igreja. Guarde muito bem o que eu vou falar agora, porque é muito importante. Eu fui para o culto, chorei largado, como diz lá no interior. Chorei largado. Eu ouvi a palavra, não me distraí não. Eu lembro perfeitamente da palavra, eu ouvi a palavra entrou no meu coração, porque eu lembro da mensagem pregada. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Pastora, mas o principal não é entregar a vida para Jesus. Eu estou dizendo que Deus, Ele trabalha em processos. Tem muita gente que pede de ganhar pessoas para Jesus, porque traz da igreja e depois fica infernizando a cabeça do coitado. Fica ali, a sua parte você já fez, filho. Você trouxe, a semente já foi lançada, deixa que o resto Deus faz. Não, eu fico preocupada quando eu vejo crente que aplaude Jesus, eu deixo, eu espero. Eu fico preocupada quando a esposa tem um marido, né, lógico, não, vai ter dois. Sandra, não, tem um homem que tem 2, 3, 4, né, mulher não tem, pensa que pode. Se pudesse na arca, Deus já tinha colocado um papagaio e 3 papagaias. Dá uma segurada aí, né, filha, um para cada um, né? Dá para entender. Eu quero deixar um recado para as mulheres solos. Tem mulher solo que vive deprimida. Pastor, que é mulher solo? Solteira, divorciada, viúva. Estou falando mulher, porque eu vi uma reportagem hoje dizendo a respeito da Rebeca, uma mulher negra representando as Olimpíadas. Rebeca tem só 19 anos, ela não é mulher. Aí você olha para o Neymar com seus 40 e pouco, nosso menino Neymar. Dá uma segurada aí, né? Vamos cuidar, para de pôr peso em cima da mulherada. Mas você que é mulher adulta, talvez você já passou por um divórcio, por uma viuvez, e agora você está tentando um novo relacionamento. Começou hoje, não deu certo, já está com outro. Não deu certo, é a arca de Noé esse coração, para todo mundo estar entrando? Dá uma segurada aí, se ajeita, espera sarar a ferida, não vai atropelando as coisas não. É melhor sozinho, bem acompanhado consigo mesmo, do que mal acompanhado com outro.
Eu falo isso com propriedade, porque num tempo eu fiquei numa depressão. Eu sou uma mulher divorciada, e num tempo eu vivi uma depressão. Aí eu pegava arroz, feijão gelado, do jeito que estava eu comia. Eu fazia tudo do jeito que estava. E aí Deus falou para mim assim: filha, tendo Deus pregando, estando no altar. Tendo Deus não, estando no altar. Porque às vezes nós estamos servindo a Deus e não conhecemos Ele. Falamos dele, mas não conhecemos o poder que Ele tem sobre a nossa vida. E eu ali pregando, eu coloquei uma forca no fundo do quintal da minha casa e dizia: eu vou me matar. Cadê o homem? Eu vou me matar. Não, eu não sei viver sem ele. Sabe o nome desse homem? Eu penso que é oxigênio. Porque eu não sei que tanto que eu não conseguia viver, só pode ser oxigênio. Não, eu vejo mulher falando: não, eu não, sem ele eu não vivo. É oxigênio o nome do boy? Não, então você vive sim, você aguenta. Está respirando, você aguenta. E eu com uma forca lá, eu dizia: eu quero acabar com a minha vida. E aí Deus falou para mim assim: ô filha, eu te amo tanto. Por que você está fazendo isso com você? Por que você está judiando de você? Por que você está acabando com você? Eu abria a geladeira, pegava comida gelada, comia do jeito que dava. Sabe aquela coisa assim, qualquer coisa. Ficava 2, 3 dias sem tomar banho, deitado ali, falando: eu vou morrer, Senhor. E o Senhor falava: mas não morre. Deus, Ele ouve toda a nossa oração. Diga: Deus, Ele ouve todas, mas não responde. Porque se Ele respondesse, eu estava morta agora. Graças a Deus que Ele não responde. Ele falou, eu acho que Deus falou: tá louca. Ela vai melhorar e vai falar que não quer morrer mais. E graças a Deus eu melhorei. Eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra, só não entreguei minha vida para Jesus. A minha vida seguiu. Não vai dar tempo de eu contar tudo, mas essa parte eu preciso, 2 partes eu preciso deixar, pastor. 2 que é essencial para mim e para a igreja. Num dia, chegou uma notícia em casa. Quando digo notícia em casa, não é que o médico foi na porta da minha casa. O diagnóstico da minha mãe: câncer cefálico. Um nódulo do tamanho de um ovo de codorna, atrás da sua orelha direita. Fez ela perder o movimento do lado esquerdo. Família vulnerável. Minha mãe trabalhava de faxineira. Olha como meu pai era ruim. Eu tenho a lembrança de um único aniversário da minha mãe. Eu nunca sentei na mesa enquanto meu pai estava vivo. Eu não lembro de nós sentados à mesa almoçando ou jantando. Não lembro dessa cena. Eu lembro depois que meu pai faleceu, eu e minha mãe, uma outra vida. Mas eu lembro de um dos aniversários da minha mãe, inclusive o último que meu pai passou vivo conosco. Uma das pessoas que a minha mãe estava trabalhando na casa, ela fez uma lasanha e levou de presente para minha mãe de aniversário. O meu pai vai e faz cocô na lasanha para a gente não comer. Olha como nossa casa era uma casa cruel. Olha como é uma casa possuída por espíritos contrários. Então ali vem aquela notícia do câncer. Eu estou na bebida, eu estou na prostituição. E a primeira palavra que eu lembro, eu estou na fila de famílias vulneráveis para pegar a cesta básica. Eu estou alcoolizada. Hoje o nome dessa fila em cidades se dá nome de CRAS. Na época chamava de Serviço de Obras Sociais. Eu estou lá na fila, meio alcoolizada. Eu pego a cesta e eu viro para uma pessoa cristã. E eu digo para aquela pessoa assim: minha mãe está com câncer, está desenganada dos médicos. Há uns anos atrás, uma menina disse que Jesus me ama. Se Jesus me ama, eu quero que Ele cure a minha mãe. Se Ele curar minha mãe, pode acontecer qualquer coisa, eu jamais vou desviar dos caminhos do Senhor. Aquela menina olha para a mulher de shorts curtos, mini blusa, toda arrebentada, me mede, e ela diz: você, Deus não precisa de tranqueira. Essa palavra foi maravilhosa para mim, porque eu fiquei irada, eu fiquei bravo. Eu falei: não, agora Deus vai ter que me querer. Eu achei desaforo. Falei: não, agora é uma questão de honra. Não, Deus quer fulano, quer Bertão, só não quer eu? Vai me querer. Eu estou indo embora com a cesta básica. Agora essa palavra é para macho. Tem homem aqui? Aleluia. Tem homem aqui? Então pega essa palavra, porque essa é para você. Eu estou levando a minha cesta. O pastor para o carro e ele fala assim: vai indo para casa? Eu estou aqui, ó, com a cesta. Ele falou: eu vou. Ele falou: a senhora quer que eu leve a cesta da senhora? Eu falei: eu quero. Coloquei a cesta no carro. Quando eu fui colocar o resto do corpo, ele foi embora. Eu falei: mas olha que crente esquisito. Se ele vai indo em casa levar a cesta, o que custa
ele dá uma carona para mim. Mas eu descobri na vida cristã que nós não devemos colocar qualquer um dentro do nosso carro, não devemos colocar qualquer um dentro da nossa casa. Não tem lutas que você está enfrentando porque você trouxe para perto, porque você abriu a porta da sua casa, começou a dar. Não, querido, começa a selecionar. Meu amor, você está invocada com essa amiga de trabalho, não tem nada a ver. É de nada a ver que muita gente está caindo, é de nada a ver que muita gente está adulterando, é de nada a ver que ministério está sendo destruído. Então para de ser o bombonzinho, o bambambam da empresa. Você tem carro para andar com a sua família. Mulher está com vontade de andar de carro, ela que vai de Uber. Você vai sozinho porque você é casado e você tem esposa na sua casa. É só para homem. A bonitinha vai de salto, ela que põe um chinelo na bolsa, mas no carro do meu marido ela não vai. Pronto, é simples assim. O pastor pegou minha cesta, levou e eu fui. Cambaleando, eu paro no bar, falo, vou tomar uma pinga, depois eu vou para casa. Quando eu paro no bar, que eu estou ouvindo aquela música de sofrência, eu começo a chorar e eu lembro, Deus me ama. Eu entro no banheiro alcoolizada, dobro os meus joelhos no banheiro e eu choro e digo, Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe, cura. Eu só tenho a minha mãe. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Eu sou filha única. Minha mãe criou a mim e criou meu filho. Eu falei, se o Senhor me ama, cura minha mãe. E eu levantei daquele bar e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe está na cama e ela diz assim, filha, o pastor passou aqui e tal, você não quer levar a cesta para ele? Para encurtar. Você não quer levar a cesta para ele? Eu falei, levo, mãe. Levei a cesta para o pastor. Quando eu chego lá com a cesta, o pastor pega a cesta e fala, Deus já tinha dito que você viria. Entra. Eu entrei. Ele chamou a família dele. Ou por que eu fui lá? Isso aí eu preciso contar. A minha mãe falou, filha, você não quer dar a cesta para o pastor? Você já observou a família desse pastor? Quando ele vai trabalhar, a esposa vai até a porta e ela dá um beijo nele. Os filhos falam não sei o que, paz do Senhor, parece. Minha mãe estava falando de família. Ei, é por isso que no início eu comecei a dizer que você precisa dar testemunho, é dentro da sua casa. Não adianta chegar aqui, Sandra Alves, Gabriela Lopes, Camila Barros, e fazer toda aquela cerimônia e ser um ogro dentro da sua casa, ser uma mulher relaxada. Não, essa roupa chique que você colocou hoje, não é roupa de culto, não é roupa de você usar na sua casa. Tira essa camiseta de dormir escrito eu amo o pastor Odilon. Não tem casamento que segura isso, gente. Dá uma arrumada na sua vida, se ajeita. Pastor, mas meu marido não me procura mais. É que você está tão escondido atrás dessa camiseta, dessa calça de moletom, que ele não quer brincar de esconde-esconde não. Dá uma arrumada, faz uma escova, passa um perfume, fica bonita. Para de ser chata. Não, está fazendo comida, o marido vem, dá um tapinha. Imagina, deixa que ele bata no assunto que vai batendo dos outros. Não, bata, deixa, ele casou, ele tem direito. Ele tem posse desse negócio aí. É direito dele. Tem casal que complica para ser feliz. E é tão fácil ser feliz. Ei, mulher, ela se apega com tão pouca coisa. Se você sair agora e comprar uma bala, aquelas que gruda no dente, e chegar para a abençoada e falar para ela, eu te amo, e dessa bala, ela se derrete toda. Não é assim? Mulher gosta que fale. E assim também é o homem. Ei, coloque esse homem para cima. Ih, tem mulher precisando de bala, hein? Homem do céu. Homem do céu, ajuda aí. Pastor Odilon, não tem como no final a gente distribuir uma bala aqui, alguma coisa? Nós temos que ser, o senhor me ajuda aqui. Tem mulher precisando de bala aí, vamos ajudar esse homem. A minha mãe estava falando de família. E eu fui, entreguei a cesta para o pastor. Quando eu entreguei a cesta para o pastor falou, entra porque Deus já tinha dito que você viria. Eu contei para você que eu estou bêbada. Eu entro dentro da igreja seminua. Ele fala, Deus já tinha dito que você viria. Eu posso orar por você? Eu falei, pode. Eu dobro os meus joelhos e ele começa a orar. E ele começa assim, Senhor, está aqui a sua filha que fez a oração no banheiro daquele bar.
Na mesma hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei dali crente. Eu levantei sem cheirar pinga, sem cheirar cigarro, totalmente transformada pelo poder da palavra. Eu cheguei em casa, eu já cheguei crente, eu já cheguei servindo ao Senhor. Eu cheguei limpa. Ei, eu estou profetizando que o que Deus vai fazer na sua casa vai ser de imediato, vai ser depressa, vai ser do dia para a noite. Vai dizer, mas não chegou todo bêbado, todo lascado. Ah, Deus está dizendo, eu estou visitando tua casa e a mudança vai ser rápida. Eu e minha mãe entregamos a vida para Jesus. A conversão da minha mãe foi dentro de casa. Num dia de um culto, após o culto minha mãe foi dormir, Deus falou para mim, levanta e vai orar pela tua mãe. Meu pastor, quando ele ia orar, ele dizia, porque o inefável do beneplácido, do benevolente. Eu era menina de rua, gente. Eu falei, Jesus, quanta bolacha ele está falando aí, beneplácido. Um dia eu cheguei para o meu pastor, eu falei, pastor, eu quero ser pastora. Ele falou, aquele que deseja o episcopato. Eu falei, não, eu só quero ser pastora mesmo, não quero. Esse negócio aí deve ser meio que, né? Só pastora mesmo. Eu era semi-alfabeta, sabia mais ler, mais escrever meu nome e alguma coisinha. E Deus falou para mim, levanta e vai orar para sua mãe. Eu falei, orar o quê? Cheguei perto da minha mãe, com meu coração quebrantado, e eu fiz a oração que Deus nos deixou, Pai Nosso. E a minha mãe teve uma crise convulsiva. Na crise convulsiva, a minha mãe vomitou uma bola, mais ou menos desse tamanho. Tinha gilete, cigarro, cabelo, lápis. Eu fui chamar meu pastor, ele veio correndo, furou aquela bola. Saiu um odor fétido, minha mãe começou a rosnar, gemer, virar no chão. De repente ela teve como que um desmaio. No dia de manhã, meu pastor falou, pode dormir em paz. Seja profeta agora, diga, durma em paz. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Durma em paz. Meu pastor falou, durma em paz. Chegou libertação e salvação para a tua casa. A minha mãe, no outro dia de manhã, quando eu acordei, minha mãe já estava cantando e fazendo café. O lado que estava paralisado, caído, estava, olha aqui para mim, Rafa. Lembra o recado que eu te dei? O lado que estava caído, paralisado, a minha mãe estava normal. E aonde estava o câncer, tinha 15 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Eu tive o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu vou encerrar aqui. Eu tive o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Depois de alguns anos de evangelho, de muitas experiências cristãs que não vai dar para mim contar agora, a minha mãe morreu no ano de 2017. Em 2017 foi um dos piores anos da minha vida. Diga, pior ano da minha vida. Foram várias dores que eu enfrentei. No meio dessas várias dores e perdas que eu enfrentei, eu tenho um filho só, gerado. Chama Jonatas, ele tem 38 anos de idade. Esse meu filho ficava do meu lado tentando exercer uma missão de apoio. Quando ele ficava do meu lado, as pessoas vinham até mim e diziam assim, nossa pastora, aconteceu isso, 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 e o que você vai fazer agora? Eu falei, não sei, não ficou nada. Eu não olhava que eu tinha um filho para cuidar. Eu não olhava que eu tinha alguém que estava exercendo uma missão de apoio na minha vida. Todas as vezes que eu olhava para o meu filho, ele estando perto ou não, eu dizia, não ficou? O meu filho que servia a Deus, temente ao Senhor, ele foi recebendo essa palavra negativa sobre a vida dele. Ele foi se embutindo de que ele era nada, e ele, por não ter uma maturidade cristã, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele foi para a bebida, foi para o alcoolismo. O diabo quis replicar uma maldição hereditária na minha família. E eu, com falta de maturidade, agora eu estou falando com mãe cristã aqui. Eu, pela falta de maturidade minha, e já vinha anos servindo ao Senhor, quando eu via meu filho chegar bêbado, eu dizia, você não presta. Eu não vejo a hora que o diabo te leve.
eu dobrava os meus joelhos e eu dizia: Deus, mata ele, porque eu não aguento mais ver esse menino desse jeito. É uma vergonha. Interessante que a pastora Sandra Alves já encontrava com alguns jovens, e esses jovens cantores, pregadores, eles vinham me abraçar e diziam: ai, seja minha mãe. Eu dizia: ai, meu filho lindo. Mas o que eu tinha em casa mesmo era um alcoólatra e um menino adúltero. Mulheres vinham na porta da minha casa receber dinheiro de noite que ele não pagou. Deus me coloca numa campanha: filha, eu quero que você faça uma campanha para a família. Eu confesso no altar que eu peguei aquele galão de 20 litros, coloquei 7 óleos dentro daquele galão, e todos que pediam oração para mim de família, eu colocava dentro daquele galão, e eu orava 3 vezes ao dia. Várias pessoas contaram um testemunho: meu filho voltou para a igreja, meu filho saiu das drogas, ciclano saiu da cadeia, não sei quem engravidou, mas em casa estava tudo bagunçado. Quantas das vezes eu estava orando por famílias naquele galão, dizendo: Senhor, liberta, e trabalha, faz, quebra. Meu filho chegava bêbado, eu parava de orar, falava: eu não acredito, seu desgraçado, o que você veio fazer aqui agora? Você não está vendo que eu estou orando? Um dia Deus falou para mim: pega esse galão e vai levar no altar, vai levar no monte, oferece para mim. Quando eu cheguei no altar, Deus falou para mim: você tem coragem de guerrear pela família dos outros? Estou falando com mãe crente aqui, estou falando com mulher crente aqui. Você tem coragem de guerrear pela família dos outros e não tem coragem de guerrear pela sua família? Quando você era uma prostituta, esse menino era teu filho. Hoje que você está recebendo o nominho de famosa, você quer que ele morra? Você não vai resgatar o teu filho? Você não vai trabalhar em favor do teu filho? Eu falei: Deus, eu assumo a minha maternidade hoje. Eu comecei a orar e falei: meu filho é uma bênção, meu filho é projeto de Deus, meu filho é extraordinário. Quando ele chegava em casa bêbado, eu dizia: filho, você é o filho que eu pedi para Deus, Deus vai transformar a tua história. E Deus disse para mim: é isso aí, filha, profetiza a bênção sobre a sua casa, muda o seu palavreado, declara que a sua casa foi feita para ser salva, declara que o Espírito Santo de Deus está aqui, porque eu vou libertar teu filho e vou colocar lado a lado do teu ministério. Dá uma olhada hoje o que Deus fez com meu filho. Vem cá, meu tesouro, meu presente de Deus. Hoje eu posso dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Deus libertou meu filho da bebida, da prostituição, e trouxe comigo no meu ministério. Ah, talvez você tenha na sua casa um diamante, talvez você tenha na sua casa uma pérola. Eu tenho um petróleo, o negro mais lindo do mundo. Te amo. Aprenda a profetizar coisas boas para a tua casa. Aprenda a profetizar coisas boas para a tua família. Para de ser bênção para a família dos outros e seja bênção para a tua família. Hoje meu filho é o que mais honra o meu ministério. Ele é que cuida do meu ministério. Pastor, às vezes eu estou pregando e eu quero vir de salto, aí eu começo a mancar. Eu vejo meu filho se abaixar para tirar minha sandália e colocar meu chinelo. Meu filho levanta, quando eu estava morando no interior, porque agora eu moro em São Paulo, meu filho levantava às 7 horas da manhã e ia até a minha casa para levar café na cama para mim. Ô mãe, muda, seja mudança em você. Para de ser você a perfeita da vez. Para de dizer que seu filho é um fracasso. Para de dizer que sua casa é uma ruína. Hoje eu posso testemunhar que o meu filho é uma bênção. Meu filho é um projeto de Deus. Meu filho, ele consertou os erros, até mesmo a filha dele, que ele teve nos atos da loucura dele, ele assumiu, registrou, visita todo final de semana, sai passear com essa criança. Eu tenho orgulho do homem que o meu filho se tornou. Eu estou profetizando para a família nessa noite de Aviva Adevec. Eu estou profetizando para você: muda a sua fala, que Deus muda a sua família.